Senhores, estou aqui para fazer uma palestra aos novos policiais, inspetores de polícia, que foram empossados na função a semana passada e fazem parte agora do nosso quadro da Polícia Judiciária do Rio de Janeiro. E eu estou mostrando a eles aqui a importância do investigador na Polícia Judiciária brasileira, ou seja, o papel que o investigador faz. O investigador é o elo entre a autoridade policial e o agente de autoridade. Eu até costumo dizer que o agente de autoridade, ele é o braço longo da autoridade, como o oficial de justiça é o braço longo do juiz. O delegado precisa exclusivamente do nosso trabalho. Se ele não tiver quem motive ele, como é que ele próprio vai investigar, ele próprio vai pedir a prisão? Ou seja, a função do investigador, ela é cabal, porque ela é que vai mostrar da necessidade. Quando você faz uma informação, delegado, doutor delegado, compareci à residência do Nacional fulano de tal, que acabaram de cometer o crime na rua tal, número tal, e ali tomei conhecimento através do vizinho da casa de número tal, de que momentos antes fulano de tal chegou ao local em Desabalada Carreira, pegou várias malas, colocou em seu veículo e saiu para o local incerto e não sabido. Face ao exposto, ao entendimento desse investigador de que o criminoso foge do juízo da culpa. Portanto, solicito a Vossa Senhoria, salvo o melhor juízo, medidas cautelares no sentido da sua prisão temporária ser decretada, a fim de que o mesmo possa prestar esclarecimentos sobre esse fato criminoso praticado. E o delegado, com base nisso, vai fazer: esta autoridade, com base na informação prestada pelo inspetor de polícia fulano de tal, neste momento representa pela prisão temporária de fulano de tal, conforme o laudo anexo do homicídio praticado, conforme as provas já coletadas. E ali o delegado encaminha aquilo ao Ministério, ao juiz, o juiz abre vista ao Ministério Público, e o Ministério Público vai e defere ou indefere. Depois vai para o juiz, e o juiz deferiu, expede-se o mandado de prisão e volta para a delegacia o mandado de prisão, que é anotado na base política. Então ali você vai continuar a investigação, porém já sabedor de que já existe uma medida cautelar contra aquele criminoso. Esse é o papel nosso. Então alguém pode não entender, da necessidade. Você imagina o delegado sozinho, não tem ninguém para escrever para ele. Como é que ele mesmo vai escrever que ele compareceu? Primeiro que ele tem que administrar a delegacia. Então quem faz essa investigação de campo é o investigador, é o inspetor de polícia. É ele que é a massa utilizada justamente para praticar esse fato. E aqui eu vou mostrar a vocês justamente um caso concreto de como resgatar uma investigação arquivada há 12 anos por erro material. Ou seja, um homicídio aconteceu no ano de 2011, um latrocínio, roubo seguido de morte. Um senhor estava no açougue trabalhando, e um ex-funcionário que tinha sido demitido chegou ao local, pediu para adentrar o açougue, onde ele queria pegar seus pertences, e ali foi dado a autorização dele entrar. E quando esse senhor, que estava de costa, foi atacado por ele com uma chave de fenda, e a golpe de chave de fenda ele perfurou essa vítima, e ainda pegou na caixa registradora R$ 1.200 e fugiu do local. A vítima foi encontrada momentos depois por outros funcionários que chegaram, foi levada ao hospital, onde dia depois veio a falecer. Essa investigação chegou a filha desse senhor chorando na delegacia de homicídio, e alguém já sabedor de que eu sou um investigador, que sempre me preocupei em apurar os fatos na sua integridade, trouxe até mim. O inspetor Bruno veio: comissário, eu estou com um caso aqui de uma senhora, está chorando aí, e ninguém tem a visão de como. E eu peguei o nome do pai dela, joguei no sistema e vi que nada
existia. Peguei o nome do assassino que estava no registro de ocorrência como autor do fato e nada existia contra eles, isso, a não ser uma condenação já anterior pelo crime de roubo qualificado. E ali eu não tinha como ouvi-la no sistema, porque eu até narro aqui, ó, a filha da vítima, a senhora Abel Alves Silva, procura a DH para saber do andamento da investigação, que há 12 anos não dava sinais de vida. Com base no informe, que o que é o informe? O informe é uma informação não definida. É algo que você recebe que você ainda não tem certeza. Com base no informe, o comissário de polícia Daniel Gomes toma em temas de informações, junto com o registro de ocorrência, e inicia imediata investigação visando apurar os fatos e então produzir uma informação à autoridade policial. Ou seja, eu só tinha a palavra daquela mulher que dizia que o pai foi morto, me apresentava um registro de ocorrência e dizia que o nome do pai dela, que trazia o nome do autor. E ali eu fiz justamente a tomada de declarações. Está aqui, ó. Você vê que o escrivão aqui sou eu, o comissário Daniel. No Word mesmo, declarações da filha da vítima. E ela narra todos os fatos ao nome do criminal, Leonardo Geraldo Cruz Batista. Então, outra coisa, tomada de declaração. Tomar declaração não é chegar e o que é que você sabe, o que é que você viu, não. É quase um histórico da vida da pessoa. Então ela diz ali, ó, que neste ato comparece essa delegacia a fim de fazer uma grave denúncia que narra fatos que teriam ocorrido com o genitor da declarante, senhor Abel Alves da Silva, ainda em vida, quando o mesmo teria sofrido um roubo em 14 de agosto de 2011 no interior da empresa em que trabalhava como freelancer, denominada Açougue Avenida Limitada, localizada na Avenida Brasil 17821, no bairro de Irajá. Ou seja, você faz um histórico, uma tomada de depoimento, é um histórico, para depois você entrar no fato propriamente dito, né? Para que quem leia aquilo possa entender. Senão isso chega lá no judiciário e alguém diz assim, mas o cara que tomou esse depoimento aqui é analfabeto de pai e mãe. Não é nem que o cara seja ruim de português, é porque ele não concatena bem a falácia, os termos, até o registro de ocorrência. Você vai colocando em ordem ali, quer dizer, é um relato que você faz para... Aqui, ó, tá vendo? Segunda página aqui, ó. Toda ela narrando os fatos. Aqui assinado pela autoridade policial. Meu carimbinho aqui, ó, Daniel Gomes, foi comissário de polícia. E a depoente, Carla Jaquar. É o nome da menina. Aqui o registro de ocorrência que ela apresenta, tá vendo? Aqui o nome do autor, Leonardo Geraldo Cruz Batista. Confere com o original 39DP Pavuna. Esse registro foi feito quando a 39DP não era legal. Logo depois ela foi inaugurada a delegacia legal. Ou seja, esse registro sai daqui e vai direto para a DEAC. Eu, como investigador, qual é a DEAC que cuida da delegacia 39, primeira DEAC da capital? Que é a Delegacia Especial de Acervo Cartorário. Você já ouviu falar nisso? E aí eu fui lá, porque o investigador, ele comparece. Fui lá, cheguei lá, me apresentei o colega. Meu colega, eu queria saber sobre esse registro de ocorrência aqui, o que aconteceu. O colega, isso aí gerou um inquérito. 074. Gerou um inquérito 074. Aqui, ó. 744, digo. De 2011. Foi instaurado inquérito. Doutor Adauri Viana, grande delegado. Um artigo 157, parágrafo 3º, que é o roubo seguido de morte. E aí, bom, e o inquérito? Aí em 2018 foi para o Ministério Público e não voltou. Vou lá no Ministério Público. Saí, fui lá na General Justo, Ministério Público. Queria falar com o promotor. Porque outra coisa que eu vou informar vocês, não existe autoridade que nós não tenhamos acesso.
Você, no exercício da sua função, você fala até com o Papa. Você só vai usar os termos. Você também vai chamar o Papa de santidade, né? Não vai chamar o Papa de Vossa Excelência, como você vai chamar o juiz. O promotor também é chamado de Vossa Excelência, né? No exercício da função dele, Vossa Excelência. Então você vai fazer o caminho da investigação. Cheguei lá, fui atendido no Ministério Público e o estagiário me disse: essa investigação foi arquivada em 2018. Digo: eu quero acesso a esse arquivamento. Aí o cara me foi lá, ó. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo juiz de direito. Meritíssimo, trata-se de procedimento policial investigativo instaurado objetivando por autoria e demais circunstâncias do crime previsto no artigo 157. O laudo de exame cadavérico foi acostado, está aqui, ó. Segundo consta, no incluso procedimento das circunstâncias, ela vem. Porque o promotor também faz um relatório, toda a vida é feita de relatórios. O investigador faz um relatório à autoridade policial, a autoridade policial faz um relatório ao juiz para encaminhar ao Ministério Público, o Ministério Público faz um relatório ao juiz para o juiz receber a denúncia ou decretar a prisão ou a medida cautelar que for necessária. Quem decide é o juiz. Ele pode concordar, pode não concordar. Se não concordar, o Ministério Público vai usar dos meios necessários. Então está aqui, ó, no final do requerimento lá do Ministério Público, ela diz aqui, ó: pelo exposto, esgotados meios de investigação disponível para apuração do crime, sendo desconhecida a autoria delitiva, quer dizer, foi um erro grosseiro aqui. O nome do autor está no registro de ocorrência. E a promotora assinou aqui, ó, promotora de justiça. Pá! Foi para o juiz de Cascadura, que era o juiz afeto à área de Irajá ali, e foi arquivado. Foi para o arquivo do TJ. Eu aí, com base nisso, volto para a DH e sento e vou fazer a minha informação. Que agora eu tenho elementos para fazer uma informação, concorda? E aí eu boto lá: do comissário de polícia Daniel Gomes de Lima Freire ao delegado da DH, RO tal, inquérito tal, informação e solicitação faz. Forma a vossa senhoria ter sido procurada nessa delegacia de homicídio pela senhora Carla Rosana da Silva Jaquá, solicitar informação sobre um crime ocorrido em 2011, quando seu genitor Abel, e eu vou narrando, tendo após falecido, que teriam sido causados por outro funcionário do açougue, identificado como Leonardo Geraldo Curio Batista, citado à época como autor no registro de ocorrência. Em verificação nos registros dessa delegacia especializada desde 2010, nada foi encontrado com referência ao crime de roubo seguido de morte, em tese sendo verificado que nos antecedentes criminais do citado autor, folhas tais, a anotação do artigo 156, parágrafo 2º do CP, com consequente condenação, e o artigo 129, combinado com o artigo 140 do CP, porém nada tendo sido encontrado com referência ao fato em vivo, sendo imediatamente efetuada a diligência em companhia do inspetor Bruno Chaves, em comparecimento da DEA, que eu vou narrando onde eu fui. Delegacia de Acervo Cartorário, capital, onde fomos informados pelo comissário de polícia Renato Conte, matrícula tal, que a referência foi distribuída sob o número tal, em 15 de 2018, conforme as folhas 36 e 26 a 30, a Promotoria de Justiça e Investigação. Aí eu venho narrando todos os fatos que relatou que o mesmo se encontra em possibilidade de prestar declaração. Bom. Derradeiramente restou apurado que na época do crime, em virtude de CA39DP, delegacia tradicional, a qual não operava no sistema integrado denominado Delegacia Legal, não foi a presente investigação encaminhada diretamente à Delegacia de Homicídio, ficando à mercê de continuidade investigativa que, por motivo desconhecido por esse indicante, não avançaram no sentido de levar o autor declarado e reincidente a responder pelos graves fatos perpetrados, que ainda não prescreveram de acordo com o disposto do artigo 109, inciso 1, combinado com o artigo 110 do CP, que é de 20 anos, ou seja, o Estado tem 20 anos para processar o carro. Face a todo exposto, sugiro a Vossa Senhoria o encaminhamento da presente informação ao Ministério Público da Primeira Central de Inquérito da Capital, com fim de que providências cabíveis sejam tomadas sobre o fato. Ou seja,
Um investigador tem valor ou não tem? Alguém vai dizer assim, mas para que fez isso? Para que tirou a liberdade do cara? Nós estamos aqui para quê? Nós somos pago para quê? Nós somos justamente a polícia judiciária. Então aqui eu vou voltar aqui para mostrar a vocês um detalhe. O delegado aí despacha que DHC apresente informação, traz, salvo melhor juízo, novos fatos que podem ser considerados como provas novas, conforme dispõe o artigo 18 do CPP, a razão pela qual determino o envio do presente ao MP. Pô, aí eu mesmo pego a informação, vou lá no Ministério Público, pá, no promotor de justiça referente àquela área. Isso levou um ano. O promotor aí vai, analisa do pedido e conclui que há elementos de convicção ali. E como o promotor de justiça não pode pedir o desarquivamento, isso é função do Procurador-Geral de Justiça do Estado, ele encaminha ao Procurador-Geral de Justiça. Aqui, assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça. Parecer, desarquivamento de inquérito policial, artigo 157, parágrafo 3º. Ou seja, é encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça. Quer dizer, aquele informe meu, que era um mero conhecimento de um fato criminoso, foi transformado numa informação que chegou à autoridade policial, que foi motivada a encaminhar ao Ministério Público, que foi motivada a encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça. Diante do exposto ao presente parecer, se sugerir ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça que seja determinado o desarquivamento do inquérito 744 DA Capital Regídio Ocoental, distribuído sob o número tal, a primeira vara criminal regional de Madureira. Então aí, do nada, eu já tinha a ordem do procurador que aquele inquérito fosse desarquivado e fosse encaminhado ao juiz de Madureira, porque quem arquivou foi o juiz, mas o juiz arquivou baseado no requerimento do Ministério Público. Então, quando o procurador manda para o procurador desarquiva e ele manda voltar a diligência. Aí aquilo volta para a DEAC. A DEAC recebe aquele procedimento, aí aprova o parecer da digna assessoria que nós define o pedido de desarquivamento. Então, senhores, esse trabalho me deu muito orgulho, porque eu vi da importância que nós temos. A gente não é pouca coisa, não. Eu tenho viajado no Brasil, aí tem visto algum lugar que você chega, você olha para o policial está apático. Rapaz, eu não sei o que eu posso fazer, entendeu? O cara não sabe nem o valor que ele tem, rapaz. Pô, você é um agente, você é capaz de mudar o mundo. Uma informação sua, ninguém vai rasgar não, porque é um documento oficial, legítimo. E você vamos ver o que gerou isso aí. Aí aqui, ó, compareci lá no açougue, folha de empregado dos funcionários. Está aqui Leonardo Geraldo Cruz Batista, já com os dados qualificativos dele. Mandar intimação para ele, Geraldo Cruz Batista. Ouvi as testemunhas, já tudo com 80 anos, uma até faleceu devido à idade. E fui lá na casa dele. Já a mãe dele falou, ele mora aqui comigo. Então eu fiz a intimação, a mãe dele recebeu. Achei ele no Facebook, que é o melhor caminho da investigação no Facebook. Você encontra o camarada lá, Leonardo Batista. Eu cortei a foto aqui, que era de uma criança. Tá aqui, açougueiro. Trabalha na empresa supermercado da organização Maringá, tá vendo? Mandei intimação, fui na organização Maringá, ele tinha trabalhado lá muitos anos atrás, peguei também os dados qualificativos dele, fora demitido bem antes,
E enviei a intimação pelo WhatsApp dele, mandar intimação aqui, ó. Estivemos na casa de sua mãe e deixamos uma intimação para o senhor ser ouvido na delegacia de homicídio da Barra, quinta-feira, 13, tá, solicitando sua presença. Ele recebeu aqui. Só que aí eu tento falar com ele e ele começa a falar: estou tentando lhe ligar, comissário de polícia Daniel Gomes, para lhe orientar. Eu falei para ele: para lhe orientar. Aqui o sinal é ruim, a ligação de mensagem. Então me liga pelo telefone, é importante lhe falar, a internet está fraca, pá. Ele aí me bloqueou. Eu podia ficar satisfeito com esse bloqueio, concorda? Acabou. Então eu printei a tela do WhatsApp do bloqueio e inseri ela no SCO, mostrando na verdade que ele é o proprietário do telefone como ofício da autoridade aqui, ó. A operadora Claro, dados cadastrados da linha telefônica celular. Vem os dados cadastrados mostrando que a linha está em nome dele. Ele recebeu a intimação. Ele me bloqueou porque o interesse dele era não prestar esclarecimentos, visto que ele entendia que o fato já estava totalmente esquecido pelo tempo passado. Resposta da operadora: aclarem a atenção ao ofício em epílogo, vem apresentar os dados cadastrados. Leonardo Geraldo Cruz Batista. Então tudo que você falar, você tem que provar. E você prova como? Através de documentos. A operadora hoje, ela responde dados cadastrais através de ofício da autoridade policial. A autoridade está lá na sala dele, doido para assinar um ofício. Agora precisa ser motivado. Ele precisa que você chegue e gere uma gordurazinha e chega: doutor, dá um despacho aqui. Se é uma intimação para mim fazer aí e tal, que eu vou ouvir esse camarada. Você que é o criador da obra é o investigador. Depois, no final, o delegado pode até dar entrevista. Senhores, através das nossas investigações, nós chegamos aos autores. Mas para ele fazer isso, ele precisa de alguém que construa esse caminho para ele. Esse construtor é você. Aqui a foto dele no Facebook, ó. Quer dizer, demonstrando que ele trabalhava com açougue. Tudo isso é ilustrativo. São fotos que as próprias testemunhas podem reconhecê-lo. Ele produziu a prova que botou no Facebook. Foto extraída do Facebook, olha lá. A folha penal dele, folha penal do investigado, olha lá. A seta mostrando que ele foi condenado no artigo 157, ou seja, ele não é mais primário, cumpriu pena, cumpriu 6 anos de prisão. Ele é reincidente. Ele não é um criminoso primário. E aí eu fiz uma informação pedindo à autoridade policial que eu entendia que ele fugia do juízo da culpa quando ele não se apresentava para ser ouvido na delegacia, e que havia necessidade da sua prisão preventiva. O delegado representou pela prisão preventiva dele a denúncia. O promotor denunciou ele, mas discordou da prisão preventiva. Ele foi para o juiz de direito, chegou lá o juiz, dá um despacho aqui, ó, dá para vocês lerem. A informação sobre a investigação trazida aos autos da lavra do experiente comissário de polícia Daniel Gomes esclarece em detalhes toda a atividade criminosa com graves elementos que constam nos autos em desfavor do réu. De um lado, a autoridade policial representa no sentido da decretação da prisão preventiva do réu. O parquê, que é o Ministério Público, manifestou de forma contrária à solução prisional quando trouxe a denúncia. Decido, considerando que a denúncia observa os requisitos do artigo 41, recebo a denúncia oferecida em face de Leonardo. Do outro lado, verifico que a acusação é gravíssima, tendo agido à luz da peça acusatória com extrema crueldade, já que matou a vítima com golpe de chave de fenda, o que revela a personalidade voltada às práticas criminosas.
Além disso, não trata de evento isolado na vida do réu, na medida em que já experimentou condenação irrecorrível por prática criminosa, igualmente, que é necessária a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ou seja, o juiz decretou a prisão dele. Aí eu peguei esse despacho aqui e mostrei para os colegas aí. Tem 1 ano que eu estou trabalhando nesse caso. O juiz só decretou a prisão por causa da minha informação, que motivei a autoridade policial, e falei de todas as etapas que faziam demonstrar que ele fugia do juízo da culpa. Então esse caminhar do investigador, aqui o mandado de prisão dele, ó, mandado de prisão preventiva, já processo, já réu denunciado. Ou seja, isso é um orgulho, rapaz, para o investigador, você saber que um trabalho certamente não fiz sozinho. O inspetor Bruno participou comigo, o investigador Lagos, lá da DH, participou junto comigo, né? A autoridade policial que fez o relatório, o Renato Conte, comissário lá da DEAC, que encaminhou imediatamente esse inquérito para a DH, entendendo que o trabalho já havia sido começado e ele tinha elementos que poderiam prosseguir. E aqui, ó, já liguei para o Disque Denúncia, faz um cartaz de procurado aí, Soqueiro procurado. Um dia depois de lançar o cartaz, ele é preso pela 32 DP, pá, preso. Cana, mano. Aqui outro detalhe que eu queria mostrar a vocês, importantíssimo. A sentença, obrigado, João. O órgão do Ministério Público com atribuições perante o juiz ofereceu denúncia em face de Leonardo. Este juiz ofereceu denúncia em face de Leonardo na data de 6 de julho de 2023, imputando-lhe a prática tal. Quando ele, com vontade livre, de maneira consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, ou seja, R$ 1.100 de propriedade dos sócios do Açougue Avenida, mediante emprego de violência consistente com um golpe chave fendo contra a vítima Abel. Na segunda fase dosimétrica, não há presença de atenuante, o juiz despachando. Existindo, entretanto, a presença da agravante da reincidência simples, conforme a anotação. Estabelecendo no final, em 28 anos de reclusão e o pagamento de 13 dias multa no seu menor valor ante ausência de outras causas de diminuição ou aumento da sanção imposta. Foi condenado a 28 anos de prisão. Porque o crime de... A família fez um elogio aqui, eu, Carla, tal, enfermeira, portadora, ao secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, elogiando o trabalho policial. Eu até me assustei, eu estava trabalhando na DH, e essa mulher chegou com um terno novo da Vila Romana na mão, assim. Se eu vim trazer esse terno para dar para o senhor. Eu digo, não estou aqui trabalhando para ganhar presente, não, mas eu preciso que o senhor receba esse terno em nome da família, que eu já fiz um elogio, que o senhor fez que a gente tivesse o senso de justiça, que nós nunca acreditamos na justiça, e o senhor fez tudo isso que a gente precisava fazer para que esse elemento fosse preso. E aí eu botei o nome de todos os policiais, olha lá, Alexandre Erdi, que era o diretor, Robson Gomes, que foi o primeiro delegado, Luiz Carlos Tuchê, que é o delegado da DEAC, Sérgio Conte, o comissário da DEAC, Daniel Gomes, esse que vos fala, Francisco Lopes de Araújo Júnior, que era o chefe da DH, Bruno e o João Luiz Lagos. Ela foi lá, reconheceu firma e foi lá na chefia e protocolizou isso, publicou em boletim e foi para a minha folha funcional. A prova pode ser contestada, mas a prova objetiva, você encontrou a digital do cara dentro do carro. É absoluta.
Ele pode dizer, não, mas eu trabalhava no Lava Jato e eu pegando esse carro para lavar, deixei ele. Vai ter que contar a história, que convença. Mas a digital dele está dentro do carro ali. O sangue dele encontrado dentro do carro, DNA, levantou o sangue é dele. Na mala do carro dele foi encontrado sangue da vítima que foi desovada numa estrada. Então, quer dizer, a prova objetiva, ela é a prova mais consistente.